pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Mais uma vez aqui com vocês, mais uma videoaula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio, né, turma? Aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo. Turma, a gente está estudando as cônicas, né, fazendo o estudo da parábola, tá? Lá no canal da plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tem aulas aí sobre todas as cônicas que nós já estudamos aqui. Aula de elipse, aula de hipérbole, até mesmo as aulas de parábola, né? Quem já tem vídeos gravados a respeito desse assunto, ok? Então, quem ainda não assistiu, quem perdeu alguma aula, convido vocês a ir lá na plataforma para assistir. Beleza, turma? Hoje a gente vai fazer uma aulinha de exercícios, né? Vamos resolver algumas questões sobre parábola. Nós já vimos nas aulas passadas as equações da parábola, os elementos que compõem uma parábola, o que é que eu preciso para montar a equação, as diferentes equações, né? Dependendo aí da posição da parábola, da sua concavidade, a posição do seu eixo de simetria, certo? Isso tudo influencia na equação da parábola. Então vamos comigo, galera. Primeira questão, determine o vértice, o parâmetro e o foco e a equação da diretriz das parábolas, né, cuja equação é x ao quadrado igual a 4y e y ao quadrado igual a 12, que multiplica x menos 1, certo? Beleza, então isso aqui diz respeito à parábola. Turma, ele me deu a equação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar a equação e ver qual é o formato dessa parábola. Turma, se essa parábola aqui começou com x aqui no primeiro membro, x ao quadrado, isso quer dizer que o eixo de simetria ele é paralelo ao eixo y. Tá? Aí você pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? Então, nesse caso, eu já sei, por exemplo, que minha parábola ela tem o eixo de simetria paralelo ao eixo x. Aí, beleza, vou analisar se ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Se ela é desse formato aqui ou se ela é desse formato aqui. Como esse termo aqui do segundo membro é positivo, você tem essa situação aqui. Tá? Então, beleza. Então, já está dada a equação da parábola e ele quer os elementos. Lembra que uma equação da parábola desse formato, ele tem esse tipo aqui, ó. X menos x0 ao quadrado, igual a P, a 2P, que multiplica y menos o y0. Certo? Ora, turminha, de imediato aqui, como eu posso encontrar o valor de 2P, ó. Porque quem está no lugar de 2P aqui na equação? O 4. Então, você consegue encontrar o valor do parâmetro. Tá? Esse elemento aqui, ó, ele está no lugar do 2P aqui na equação. Então, você tem que 2P é igual a 4. Né? E resolvendo a equaçãozinha, passando esse 2 dividindo, você vai encontrar que esse P aqui é igual a 2. Então, eu encontrei o parâmetro. Né? O que é o parâmetro mesmo? É a distância do foco para a reta diretriz. Então, a distância do foco para a reta diretriz é 2 unidades. Galera, eu preciso agora saber quais são as coordenadas do vértice. Perceba que aqui nessa equação não tem esse x0 nem o y0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o x0 e o y0 é 0. Isso quer dizer que o vértice da parábola é a origem, está na origem do sistema de eixos. Ela vai estar bem aqui, ó. O vértice vai estar aqui. Tá? Então, turma, o que acontece? Você vai ter como o vértice 0 e 0. Turma, se você tem um vértice e você tem o parâmetro, você consegue encontrar os outros elementos. Tá? Então, você tem um vértice, está bem aqui, ó. Tá? E aí você tem o vértice, ele fica bem no meio, ele é o ponto médio da reta diretriz e do foco. Tá? Então, veja bem, onde é que vai ficar aqui o meu foco? Então, você tem com a concavidade para cima, e a concavidade aqui para cima,
tá? Meu parâmetro é 2, tá? Então, veja bem, aqui você tem o foco e aqui você vai ter a reta diretriz passando por aqui, ó. A reta diretriz passando aqui, ó. Certo? Essa distância aqui, ó, é 2 unidades. A distância do foco para essa reta diretriz é 2 unidades. Então, se aqui é o 0, se daqui para cá é 2, quer dizer que esse ponto aqui é menos 1 e esse ponto aqui é 1. Certo? Então, quais são as coordenadas do teu foco? As coordenadas do meu foco é 0 e 1. Certo? Que ele pediu. O parâmetro é igual a 2. Certo? E a minha equação da reta diretriz, ó, veja que aqui é uma reta horizontal, né? Bem aqui no menos 1. Então, a equação é y igual a menos 1. A equação da reta diretriz. Então, consegui, através da equação da minha parábola, obter todos os elementos. Coordenada do foco, equação da reta diretriz, né? E o valor do parâmetro. Tá? Conseguimos extrair através da equação. Beleza, turma? Olha só, vamos aqui para essa letra B. Tá? A minha equação, veja que mudou em relação a essa aqui, ó. Tá? Perceba que eu comecei com y ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a reta diretriz é paralela ao eixo x. O eixo de simetria é paralelo ao eixo x. Tá? Então, veja bem. Vamos lá. Y ao quadrado igual a 12 que multiplica x menos 1. Primeira coisa que eu posso fazer aqui é encontrar, ó, o parâmetro. Né? Quem está no lugar do 2p, a equação é assim, ó, y menos y0 ao quadrado igual a 2p que multiplica x menos x0. Sendo o y0 e o x0 as coordenadas do vértice, e sendo esse p o parâmetro. Então, observa assim, quem está no lugar de 2p? Ó, pessoal, no lugar de 2p está o 12. Tá? Então, você tem que 2p é igual a 12. Se eu encontro que 2p é igual a 12, você resolve essa equaçãozinha rapidinho, só mandando esse 2 para cá dividindo, você vai encontrar que o seu parâmetro vai ser igual a 6. Perfeito? Beleza. O que mais que a gente pode encontrar aí? Nós podemos encontrar as coordenadas do vértice. Aqui é o y0 e o x0. Tá? Então, as coordenadas do vértice é o x0 e o y0. Olha, quem está no lugar do x0 aqui, ó, é o menos 1. Então, quer dizer que o x0 é 1. E quem está no lugar do y0? Ah, pessoal, não tem aqui, ó. Então, quer dizer que é 0. Certinho? Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos o vértice da parábola e você também tem o valor de P, que é a distância. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, o vértice, tá bem? Que no ponto 1 e 0. Parâmetro é a distância, então isso aqui é vértice, né? Que está aqui no ponto 1, tá? Esse aqui é o vértice. O que é parâmetro? É a distância, né, do foco. Você vai ter o foco e você vai ter a reta diretriz. Certo? Essa distância tem que ser 6 unidades. Tá? Tem que ser 6 unidades. Quer dizer, tem que ter 3 unidades para cá e 3 unidades para lá. Tá? Então, você consegue saber que a reta diretriz vai estar onde? Olha, aqui é 1. Aqui eu tenho uma unidade. Mais 2 unidades, você vai estar aqui no menos 2. Tá? Do menos 2 até 1, vão ter 3 unidades. Não é verdade? E aqui, daqui para cá, o foco vai estar onde? No 4, né? Para que eu tenha também 3 unidades.
que o parâmetro é 6. Lembrando que o parâmetro é a distância do foco para a reta diretriz. Ó. Então, a minha reta diretriz, ela passa aqui. Ó. Ela passa aqui. Reta diretriz. Beleza? Então, turma, minha parábola fica aqui assim, ó, nesse sentido. Tá? Então, quais são as coordenadas do foco? Ó, o foco tem coordenada 4 e 0. Ele pediu. O meu parâmetro vale 6 unidades. Meu parâmetro é 6 unidades. E a equação da minha reta diretriz. Ó. Aqui você tem uma reta vertical no menos 2. Então, minha equação é x igual a menos 2. Equação da minha reta diretriz. Tá? Então, consegui, através da equação, né, da minha parábola, encontrar os elementos que compõem a parábola. Tá? Você pode fazer o contrário também. A questão pode te dar esses elementos e pedir a equação. Tá? Nós já fizemos questões, exercícios dessa forma. Nesse caso aqui, ele está dando a equação e está te pedindo os elementos. Beleza? Vamos lá, turma. Vamos fazer aqui mais a segunda questão aqui. Ó. Uma parábola tem um foco. O foco da parábola no ponto de coordenada 7, 6. Aqui, o foco da parábola. E a equação da diretriz é x menos 3 igual a 0. E você pode botar x, você tem a equação x menos 3 igual a 0. Se você mandar o 3 para lá, você tem que a equação da sua diretriz fica x igual a 3. Tá? Então, você vai saber, eu já sei aonde vai passar a minha reta diretriz, que é importante, né? Então, a reta diretriz vai passar bem aqui no 3. Ó. Certo? É uma reta vertical bem aqui no 3. Então, encontrei aqui, ó, que nós temos a minha reta diretriz. Ó. Certo? Beleza. Reta diretriz passando bem aqui. Certo, professor? Eu encontrei aqui a reta diretriz, tá? De equação, sei a posição dele através da equação que ele me deu. Agora ele pede a equação, turma. Para você ter a equação, o que você precisa? Tá? Eu preciso de duas coisas. As coordenadas do vértice e preciso do parâmetro. Tá? Quais são as coordenadas do vértice e o parâmetro? Professor, mas aí como é que eu vou fazer para encontrar as coordenadas do vértice? Ora, turma, o vértice ele é o ponto médio entre esse ponto aqui D, que é o ponto onde a reta diretriz coincide, né, ou intercepta o teu eixo de simetria, tá? O vértice ele fica bem no meio. Tá? Você tem um foco de 7 e você tem o ponto D de 3. Ora, o vértice ele vai ficar aqui bem no meio. Como é que eu faço para encontrar, por exemplo, qual é o valor do x do vértice? Olha só, basta você somar esses dois elementos aqui e dividir por 2. Tá? Porque você tem 3 e o 7. Quem está no meio entre 3 e o 7? Está o 5. Tá? O 5 está a 2 unidades do 3 e a 2 unidades do 7. Então, esse vértice aqui, ele vai ter como o valor de x5. Tá? Você tem uma parábola dessa forma, turma. Dessa forma. Beleza. Então, o meu vértice, eu já sei que tem coordenada 5 e 6. Tá? O que eu preciso agora, turminha? Eu preciso do parâmetro. O que é parâmetro mesmo? Distância do foco para a reta diretriz. Tá? Quantas unidades tem do foco para a reta diretriz? Olha, essa distância é 4. Ó. Essa distância aqui, ó, é o meu parâmetro. Tá? Se esse ponto aqui é 3 e esse ponto aqui é 7, a distância, quantas unidades tem do 3 por 7? São 4 unidades. Ó. Aqui é 4. Então, encontrei o parâmetro. Meu parâmetro vai ser igual a 4. Certo?
Turma, então eu tenho aí todas as condições. A minha equação da parábola, quando ela se apresenta dessa forma, é y menos y0 ao quadrado é igual a 2p que multiplica x menos x0. É isso? Aí vamos só substituir. Nós vamos ter y menos 6 ao quadrado, que é o y0, igual a 2, multiplicado pelo parâmetro, que é 4, multiplicado por x menos x0. Tá? Então, só para dar uma melhorada, vai ficar y menos 6 ao quadrado, igual a 8, que multiplica x menos x0. X menos 5, turminha. Desculpem aqui, não esqueci de substituir o x0 pelo 5. Pronto. Encontrei aí a equação da minha parábola. Certinho? Beleza, turminha? Vamos fazer aqui mais a terceira questão. Tá? Deixa eu criar aqui um espaço para a gente poder responder aqui a terceira questão, bem parecida, né? Deduza a equação que tem foco nos pontos menos 3 e menos 2 e tem a equação da diretriz y mais 4. Tá? Vamos aqui desenhar o nosso plano cartesiano. Tá? Vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Vamos localizar onde é que está esse foco. Tá? O foco está no ponto de coordenada menos 3 e menos 2. Então vamos supor que o menos 3 esteja aqui. E o menos 2 aqui. Então você tem aqui o foco. Parábola. Certo? O teu eixo, a tua reta diretriz, é nessa equação aqui, y igual a menos 4. Y igual a menos 4. Então, onde é que está aqui o menos 4? Nós temos aqui o menos 4, né? E tua reta diretriz está passando aqui pelo menos 4. Tua reta diretriz. Então, você tem foco, tá? Vamos aqui encontrar o valor de D. Certo? Veja que eu já encontrei o parâmetro, né? Eu já encontrei o parâmetro. O parâmetro da distância do foco para a reta diretriz. O que falta aí, galera? Falta encontrar só as coordenadas do vértice, turma. Olha, o vértice ele fica no meio. Se aqui é menos 4, se aqui é menos 4 e aqui é menos 2, qual o número que fica no meio entre menos 4 e menos 2? É o menos 3. Ó. Menos 3 fica bem aqui no meio. Então, você tem, ó, esse ponto aqui, ó, vai ser o vértice. Tá? Então, a sua parábola, ela tem essa estrutura aqui, ó. Para cima. Tá? Só que o que acontece? Eixo de simetria paralelo ao eixo Y. Como é que é a equação? A minha equação, nesse caso, professor, fica assim, ó. X menos x0 ao quadrado igual a 2p que multiplica y menos y0. Tá? Quais são as coordenadas do vértice que eu preciso? Menos 3 e menos 3. Tá? Vem aqui, ó. Qual é o meu parâmetro? O meu parâmetro é aqui essa distância, ó, que é 2. Turminha, e é só substituir. Você vai ter x mais 3 ao quadrado. Vou multiplicar logo 2 pelo 2, que dá 4. Que multiplica y mais 3. Pronto, encontrei a equação da minha parábola. Certo? Galera, hoje nós fizemos algumas questões envolvendo parábola. Atenção, muita atenção para esse tipo de figura, qual é a equação, qual é o posicionamento, para saber qual é a equação em relação àquela posição. Isso aí é importante, ok? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.